Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar do Arsenal, planos do Arsenal, Zubimendi, Gyökeres, defesa, renovação de contrato e Rodrigo. Tem até o plano B. Tem até também o plano B. Rapaziada, o Rodrigo é caro. O Rodrigo é caro. Eu tinha falado do Rodrigo aqui nesse vídeo, só que eu vejo uns caras comentando. Cara, tem uns caras que acham que futebol é FIFA. Eu falei, rapaziada, ou você foca no 9 ou você traz o Rodrigo. Aí os caras comentam, ai, por que não traz os dois? Irmão, porque é caro e fair play financeiro bate. O Arsenal vai ter que parcelar o Zubimendi justamente para manter o fair play financeiro controlado. Tem uns caras que realmente acham que futebol é FIFA, irmão. Qual é a grande desculpa do Nico Williams? É caro. O Rodrigo, ó, bem mais caro que o Nico Williams. 100 milhões de euros. O Nico Williams é 60. O salário do Nico Williams, ele quer perto de 300 mil libras. O Rodrigo, eu chuto 380, 390. Você chega, você traz um salário desse, você perturba o vestiário. Cara, de verdade, com todo respeito ao Rodrigo, o Rodrigo não é um Haaland. O Rodrigo não é um Wirtz. Cara, de verdade, o Rodrigo hoje, em termos de impacto na Premier League, peço perdão, mas hoje o Rodrigo não traz os gols e a ameaça de taça que é o Osimhen. O Osimhen onde passou ganhou. Napoli campeão, Galatasaray vai ser campeão de 2 taças, decidindo quase 40, quase 50 participações em gols. Nem o Gyökeres eu coloco nisso, porque o salário dele deve ser mais baixo. Eu adoro o Rodrigo, acho o Rodrigo nesse Arsenal aí, é um dos melhores encaixes que tem. Arsenal, Liverpool, Bayern, Chelsea. Desse Arsenal eu acho que o Rodrigo ia brilhar. Mas eu não acho que tá nesse patamar de jogador ainda, não. Não vamos esquecer que muito foi decisivo pelo Real Madrid. E não foi ele. Eu adoro o Rodrigo. Nossa, o raio, né? Adoro. Mas é caro. E tem uns caras que literalmente, eu vejo aqui comentando, os caras literalmente acham que futebol é FIFA. Dá pro Arsenal conseguir um acordo desse? Dá. Agora, muita coisa tem que ser esquecida. Gente, você trazer um salário do porte do Rodrigo hoje, mexe em renovações de jogadores. Aí tem sempre os alienados aqui, eu acho muito engraçado os alienados. Ah, falta ambição para os donos. Tem um cadastro único, cara. Como é que tu quer falar de falta de ambição quando os caras deitam 100 milhões de libras em um volante? Tu deve ser alienado do nível hard, cara. O Elon Musk tem que te buscar em Marte. Quer falar de falta de ambição? O tanto que o Arsenal gastou, velho. Eu acho o Arsenal o terceiro time que mais gastou dos últimos 5 anos. Tu acha que essa pressão no Arteta é de graça? Se o Arteta tivesse gastado nos últimos 5 anos 300 milhões de libras, ninguém falava nada. Mas justamente o pessoal fala, por isso que eu não questiono muito os críticos ao Arteta. Os caras querem criticar o Arteta que não ganha taça, que isso que lá. Cara, eu nunca questionei isso, porque eu entendo, porque investiu. Quer falar, mano, falar de falta de ambição quando você gasta o que você gastou no Rice, no Havertz, deixa eu ver, zagueiro aí, Partey, o que gastou no Partey, Calafiori, Merino, Trossard, que foi em janeiro, na época, renovação do Saka, que não foi cara. Teve erros no processo? Teve erros. Eu não acho até hoje que o Havertz foi um erro do Arsenal. Até pela produção dele, eu acho que o Havertz fez muita falta nessa reta final. Hoje o pessoal fala mal do Havertz, mas 2 anos atrás ele foi o cara que mais produziu na Europa. Tanto que o Arsenal contratou o 9 por causa da forma do Havertz. E eu acho que o Havertz é um cara que pode ser útil em vários papéis ainda. Gente, o Havertz, ele tá fazendo o papel dele, que é produzir. Ele tem uma oscilação agora, o que é normal, mas o Havertz provou até que eu não achava que o Havertz ia ser isso tudo. Ele tá produzindo. E eu acho que nessa reta final fez falta ter o Havertz ali. Então, tem umas críticas que eu acho que... Agora, falar que o time é mal treinado, que o time... aí eu acho que... aí quando passa da crítica do Arteta, não ganha taça. Quando passa pro é mal treinado, aí já é aquela coisa. A crítica é justa. Mas quando vai pro mal treinado, aí é burrice. Aí é aquela coisa. O cara sai da crítica justa, ele vai pro patamar da burrice. E o Rodrigo é caro, gente. O Rodrigo é caro. Muito caro. E eu não acho que detonar o dinheiro em ponta esquerda seja a prioridade. Dá pra você ser... Cara, eu acho que a prioridade do Arsenal tem que ser o 9 mesmo. Tem que ser garantia de gols. Tem que ser clínico dentro da área. Cara assassino dentro da área. O maior possível. Que faz a diferença. A ponta esquerda, gente, se você entrega desenvolvimento do Martinelli, um Trossard bem a melhor fase, você traz um Gittens, você tem Mitoma, você tem, até, eu já até falei sobre isso, o encaixe do Lookman nesse Arsenal não é um negócio que me agrada 100%, mas não é de todo ruim. Você tem opções no mercado que também vão te trazer produção. O Lookman foi um cara que decidiu uma Europa League.
existe uma veia decisiva. Olha o Lookman decidindo. Pra mim, o Lookman, gente, ó, é bem mais decisivo que o Reteg. O Reteg, se você tirar umas bolas que a bola bate nele e entra, é um atacante simplício, simplório demais. Belezinha? E pro hype do Reteg caiu muito, né? Porque se fala de 9, é Kitike, é Sesco, até Mosequim se fala. Então, eu entendo as críticas ao Arsenal, o meme Arsenal, eu entendo. Agora, quando vai pra um lado de falta de ambição, mano, você quer falar de falta... Os caras deitaram o que deitaram no Rice, velho. Aliás, o Arsenal ali, o Arsenal salvou foi a liga. Eu fico imaginando se o City pega... Gente, se o City tivesse pego o Rice, eu acho que o City estaria brigando pelo título até hoje. E olha lá, se não campeão. Porque eles teriam o substituto do Rodri. Com o Rice lá, mesmo com tanto de bichado na zaga, eu acho que o City ia amortecer muito o prejuízo que foi. Eu acho que o Arsenal salvou a liga em contratar o Rice. Agora, se o Florian Wirtz for pro City, aí a liga morreu de novo. Aí a liga morre de novo. Entendeu? Mas é isso. Não dá pra ter umas críticas que eu acho que é exagerado, velho. É exagerado. Outra coisa. O efeito Zubimendi. Teve voltar alienado. Ah, eu preferi o Adam Orton que o Zubimendi. Brother, o Adam Orton ele é destinado ao topo europeu. Mas ele ainda não tá no nível do Zubimendi. Ele vai ser, eu acho que ele vai ser bem melhor do que o Zubimendi. Mas o Zubimendi, cara, é um cara de pedigree, seleção espanhola, cara que sabe o que é carregar, sabe? Gente, o nível de consistência do Zubimendi. Pelo amor de Deus, tem um, tipo assim... Mas o Zubimendi é um caso que quando ele botar os pés dentro de campo, os caras... Muita gente vai pedir desculpa. Esse aí é um... Zero preocupação. Esse aí, quando ele... Rice, Zubimendi ali, Odegaard, o meio campo, a linha de 4 ali do Arsenal, a prova de balas. Esse aí... Gente, o Arsenal, eu não posso cravar taças pro Arsenal. Agora, uma coisa eu posso cravar, dependendo de como a janela do Arsenal percorrer. Vai ser um time chato de se jogar contra. Já é um time chato de se jogar contra. O Arsenal é um time que perde muito pouco. Perde muito pouco. O Arsenal é um time que não é muito acostumado a perder. Ganhar é complicado, empata muito, mas ganhar do Arsenal é complicado. O Arsenal tá o quê? Quase 800 dias que não perde pro cara, um time de Big Six, velho. 800 dias. 800 dias que não perde pro time de Big Six. O problema é que o Arsenal é o time que se enrola por ele mesmo. O Arsenal é o pior inimigo do Arsenal. Eu sempre falo isso. Tem roteiros de jogos que só acontece com o Arsenal. O Arsenal é o pior inimigo do Arsenal. Ponto. Deixa o like e se inscreve no canal, rapaziada. Deixa o like e se inscreve no canal. Vamos lá, rapaziada. Ó, o time do Liverpool fez 17 gols a mais do que o Arsenal. Então o Arsenal precisa fortalecer a parte ofensiva, né? Coisa que o treinador concorda. O Arsenal construiu uma imagem do 9. Obviamente, o candidato favorito é o Isaac. Até fala aqui, ó. O prospecto do Arteta conseguir o seu principal alvo tá diminuindo. Gente, com o Newcastle na Champions League, esquece, velho. Sabe por que esquece? Porque eles vão pedir 150 milhões de libras pelo Isaac. 150 milhões de libras pelo Isaac. E vão poder oferecer um contrato pra ele. Se eu fosse o Isaac, eu colocaria uma multa nesse contrato. Ah, 130 milhões de libras. Colocaria uma multa nesse contrato. Se eu fosse o Isaac. Mas é difícil, cara, conseguir o Isaac hoje, a não ser que o Newcastle fique fora da Champions. Mas mesmo assim vai ser difícil, viu? Mesmo se o Newcastle ficar fora da Champions, vai ser difícil. Não vai ser fácil, rapaziada. Gyökeres continua muito aí na briga. O André Berta é um grande admirador e já explorou um acordo pelo atacante Gyökeres. O Sesco continua um forte candidato, é um jogador que o Arsenal conhece muito bem, sabe do potencial. Teve um alienado aqui, mas você, cara, comenta um negócio desse, tem que ser muito burro, velho. Ah, o Sesco é a mesma coisa do Havertz. Primeiro que o Havertz era um meia. Era um meia que foi improvisado de 9. O Sesco é um 9 sangue puro. Ponto. O Sesco é um 9 sangue puro. Nossa, essa comparação... Tem uns comentários que é difícil ler, velho. Tem uns comentários que você fica assim... O nível educacional é pegado. Vamos lá, rapaziada. Existem outros nomes. O Watkins, né? O Arteta é um fã do jogador. O Arsenal explorou um acordo em janeiro, mas existem preocupações em pagar acima de 40 milhões de libras para um jogador que vai fazer 30 anos em dezembro. Exatamente. Vai fazer 30 anos em dezembro. Existe admiração pelo Ekitike e também pelo João Pedro, que as qualidades foram discutidas. João Pedro, as qualidades foi discutida. Sobre o João Pedro, eu tenho um nível aqui, um vídeo que tá disponível para membros, falando que hoje, o João Pedro não é um jogador de Big Six. Não é. Para as características que são necessárias. Para as características que são necessárias, eu não acho o João Pedro um jogador útil para a Big Six. Aí vamos lá, ó. Rodrigo. O Arsenal tá interessado em contratar um jogador ponta.
belezinha? Aí, obviamente, o Nico Williams, admiração. O Arteta é um grande fã do Rodrigo, apesar que os parâmetros, financial parameters, vai ser desafiador. É caro, rapaziada. É caro. Jamie Gittens, um moleque de 20 anos do Borussia Dortmund, também pegou a atenção do Arsenal, meus amigos. Toda vez que lembro de James Gittens, ó, videozinho do BC, comecinho de abril, ó. E o Gittens tem que ser o plano B para o topo europeu. Esse videozinho aqui, ó, vai envelhecer muito bem. E o Gittens tem que ser o plano B para o topo europeu. Ele é bom, rapaziada. Esse moleque tem muito futuro também. Mas também não é um produto muito pronto ainda. Gittens, Ekitike, Sesko, são jogadores com muito potencial. Muito. Mas não são produtos prontos. Não são produtos prontos. Belezinha? Partey, rapaziada. O Partey e o Arsenal fez uma rota diferente com a Real Sociedad. Pra não fazer igual fizeram com o Partey. Porque com o Partey, gente, o Arsenal depositou a multa e pronto. O Atlético de Madrid, que na época era o André Berta, ficou puto com isso. E as relações entre os clubes ficou estremecida até hoje. Atlético de Madrid e Arsenal. Pra não acontecer o que aconteceu na época do Partey, o Arsenal informou a Real Sociedad todo o processo. Todo o processo, o Arsenal informou a Real Sociedad pra justamente, ó, colocar algumas parcelas na multa do Zubimendi. Termos de pagamento. Termos de pagamento. Justamente para não aniquilar o fair play financeiro. Então o Arsenal fez uma rota diferente. Até fala aqui, ó, o Edu, ó, fez um grande progresso nas conversas e o Jason Ayton assumiu em novembro. Então, rapaziada, Zubimendi ainda é uma contratação da época do Edu. O André Berta tá só finalizando. Tá só finalizando. Mas o Zubimendi é uma contratação do Edu, praticamente. O Edu que fez todo o negócio, todo o trabalho, conversas com o jogador, tudo foi o Edu. E o Jason Ayton assumiu em novembro e o André Berta tá finalizando, belezinha? Tem a situação do Johan Garcia, o Arsenal tá de olho no goleiro reserva, só que o Arsenal não quer gastar o orçamento com o goleiro reserva. Tem a situação do Royce e do Saliba. Com o Royce indo para o Real Madrid, existe um ar mais calmo no Arsenal. Um ar mais Arsenal, calma que o interesse do Saliba vai esfriar um pouco. Vai esfriar um pouco. Com o Royce indo para o Real Madrid, esse ataque ao Saliba vai esfriar um pouco. Mas o Berta tá conversando com o Saliba, Gabriel Magalhães, Partey, Iwaneri e Trossard, entendeu? E também tem a situação do Saka. Ou seja, o André Berta tá trabalhando, meus amigos. Tá trabalhando, belezinha? No caso do Partey, o Arsenal espera manter ele, só que tem que se chegar a um acordo na parte contratual, belezinha? O primeiro verão do Berta promete ser um verão ocupado. E vai ser, meus amigos. Vai ser um verão ocupado. Exatamente, rapaziada. Em relação ao Rodrigo, é caro, rapaziada. É caro. E eu acho que o Arsenal vai trazer Zubimendi, talvez um zagueiro, um 9 e um ponta esquerda. Eu acho que o Arsenal vai trazer ponta esquerda. Eu acho que pode também depender de vendas. Vamos ver a situação do Trossard. Vai que a Arábia Saudita bate a porta aí pelo Trossard. Pode acontecer. Pode acontecer. 9, Zubimendi, mais um zagueiro e um ponta esquerdo, talvez são as grandes prioridades do Arsenal. E vender jogador. O Arsenal deve receber aí 7 milhões de libras pelo Nuno Tavares. Né? O Nuno Tavares está ficando permanente na Lazio. O Arsenal vai vender ele. Então, cara, vai ser um verão ocupado pro Arsenal. Mas Rodrigo, gente, é difícil. Não é impossível, mas é difícil.